O clima internacional está cada vez mais tenso. A recente escalada verbal e militar entre Rússia e países da OTAN reacendeu os alertas globais sobre uma possível guerra em larga escala. Nas últimas semanas, notícias sobre movimentações de tropas, testes de mísseis e discursos ameaçadores voltaram a ocupar as manchetes. Mas o que está realmente acontecendo por trás dos panos? Quais interesses estão em jogo? Ao contrário do que parece, nem sempre os motivos são apenas políticos ou territoriais. Há um componente profundo de orgulho nacional, rivalidade histórica e controle de narrativas. Para muitos, é como se estivéssemos diante de uma nova Guerra Fria, só que mais veloz, mais midiática e muito mais imprevisível. É sobre isso que vamos refletir nesse vídeo, não só os fatos, mas também os efeitos e o que isso revela sobre nós, como humanidade. A tensão entre Rússia e Europa não nasceu agora. Ela é fruto de décadas de rivalidade, desconfiança e cicatrizes mal curadas da Guerra Fria. Desde a queda da União Soviética em 1991, a Rússia tem buscado recuperar sua influência geopolítica, enquanto países do antigo bloco soviético aderiram à OTAN e à União Europeia. Para Moscou, isso representa uma ameaça direta. Do outro lado, os europeus enxergam os avanços militares russos como provocação. Em 2022, a invasão da Ucrânia marcou um divisor de águas. Mas essa guerra não se limita às armas, ela se dá também na informação, na economia, na diplomacia. É um jogo de xadrez que envolve líderes, fronteiras, mas principalmente vidas humanas. E no meio disso tudo, a população mundial assiste apreensiva, rezando para que não sejamos arrastados para um conflito de proporções globais. Conflitos entre grandes potências afetam o mundo inteiro. Quando a tensão aumenta, o preço do petróleo sobe, a inflação bate nas portas dos países mais pobres, e o medo se espalha. As redes sociais fervem com teorias, discursos extremistas e manipulação da opinião pública. Governos se aproveitam do caos para aprovar leis rígidas, controlar narrativas e sufocar a liberdade. E a população? Sente no bolso e no coração. Milhares de jovens já foram alistados compulsoriamente. Famílias são separadas. Crianças crescem sob o som de sirenes e explosões. A guerra deixa cicatrizes físicas e emocionais por gerações. Mesmo aqueles que não pegam em armas acabam feridos. E nós, do outro lado do mundo, não estamos imunes. O planeta está conectado, e quando uma parte sangra, todos sofremos. Por isso, entender essa crise é mais que política, é questão de humanidade. Conflitos entre grandes potências afetam o mundo inteiro. Quando a tensão aumenta, o preço do petróleo sobe, a inflação bate nas portas dos países mais pobres, e o medo se espalha. As redes sociais fervem com teorias, discursos extremistas e manipulação da opinião pública. Governos se aproveitam do caos para aprovar leis rígidas, controlar narrativas e sufocar a liberdade. E a população? Sente no bolso e no coração. Milhares de jovens já foram alistados compulsoriamente. Famílias são separadas. Crianças crescem sob o som de sirenes e explosões. A guerra deixa cicatrizes físicas e emocionais por gerações. Mesmo aqueles que não pegam em armas acabam feridos. E nós, do outro lado do mundo, não estamos imunes. O planeta está conectado, e quando uma parte sangra, todos sofremos. Por isso, entender essa crise é mais que política, é questão de humanidade. Medo é a moeda de troca favorita em tempos de guerra. Governos usam o medo para justificar gastos bilionários com armamentos. O medo silencia vozes. O medo afasta povos. A mídia, por vezes, amplifica esse sentimento com manchetes alarmistas. E o povo, pressionado, acaba escolhendo lados como se estivesse num jogo de futebol. Mas isso não é esporte. É vida real. E vidas estão em risco. A lógica da polarização alimenta ainda mais o ciclo de ódio. A pergunta é: quem está ganhando com isso tudo? As indústrias bélicas lucram. Alguns líderes fortalecem seus discursos. Mas a sociedade perde. A guerra moderna não é mais feita apenas de tanques, ela envolve tecnologia, redes sociais e manipulação emocional. E nesse ambiente inflamável, o medo se torna faísca.
Cabe a nós discernir e não cair nesse ciclo destrutivo. Em meio ao caos, a fé se torna o último abrigo seguro. Pessoas ao redor do mundo têm se reunido em oração, pedindo paz, clamando por misericórdia. Igrejas, templos e comunidades se tornam refúgios espirituais onde ainda se sonha com reconciliação. A Bíblia nos lembra: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Em vez de nos deixarmos dominar pela raiva ou pelo medo, somos chamados a viver como instrumentos de reconciliação. O verdadeiro poder não está na força militar, mas na coragem de amar em tempos de ódio. Quando tudo ao redor clama por vingança, o discípulo de Cristo clama por perdão. Quando o mundo exige força, o céu responde com mansidão. A fé, longe de ser alienação, é resistência. E quem crê não foge da luta, entra nela com outra arma, a cruz. É hora de fazer diferente. O mundo grita por guerra, mas nós respondemos com fé. Enquanto os poderosos levantam suas bandeiras, nós erguemos a cruz. Se você sentiu algo durante esse vídeo, se algo dentro de você pulsa por mudança, cola com a gente. A marcha invisível está em movimento, uma multidão silenciosa, que caminha em nome de Jesus, promovendo paz, justiça e verdade. Não somos muitos aos olhos do mundo, mas somos vistos pelo céu. Acorda. Levanta. Marcha. Porque enquanto eles armam os canhões, nós acendemos velas. E enquanto eles planejam destruição, nós oramos pela reconstrução. Participe da marcha. Compartilhe esse vídeo. Seja voz de paz no meio da guerra. E nunca se esqueça, há um exército invisível marchando com você, e o céu está se lembrando.